Olá, meu nome é João Henrique e eu estarei apresentando um potencial de aprendizagem baseada em Oblivion RPG. Bom, isso vai ser um pequeno tutorial que eu vou separar em algumas partes. Vou separar em 3 partes. Primeiro, eu vou explicar e introduzir o que é esse jogo com base nos conceitos do artigo de Haneke, que seriam de mecânicas, dinâmica e estética. Após isso, eu vou comentar um pouco da fundamentação teórica que me embasa a acreditar que esse jogo seria um bom potencial de utilização psicológica. Após isso, eu vou retomar as mecânicas e como poderiam ser utilizadas em contextos especialmente psicoeducacionais e psicoterapêuticos. E por fim, eu vou fazer uma análise crítica desse jogo de modo geral. Ao longo desse tutorial, eu vou manejar o manual de regras do Oblivion RPG e utilizarei outros reforços visuais também. Esse é o trabalho final da disciplina de aprendizagem baseada em jogo, e eu estou em grupo junto com o meu amigo Tássio. Pois bem, vamos lá. O Oblivion RPG ele é um sistema de RPG desenvolvido por João Pedro Moreira, Diogo Gertner e João Henrique. No caso, eu e meus amigos. Ele atualmente ainda está em fase de desenvolvimento e polimento, portanto ainda não foi publicado. Assim como outros role-playing games de mesa, ele é um jogo de interpretação de papéis, onde um jogador assume um papel de um narrador, também chamado de mestre ou observador, que descreve uma cena e os outros jogadores são personagens nessa cena, que decidem como lidar com ela, também chamados de obsoletos. O jogo tem em média de 5 a 7 jogadores e se decorre em sessões, cada uma como se fosse um episódio de uma série, e cada sessão possui diversas cenas de história e duram em média 5 a 6 horas a sessão. Dentro das cenas descritas pelo observador, os personagens então tomam ações para interagir com essa cena, que costuma sugerir uma situação. Por exemplo, o observador pode dizer: o grupo está em um bar e bandidos entram dentro dele. O que vocês fazem? Vocês se escondem, enfrentam, dialogam. Essas ações vão gerar consequências descritas pelo mestre ou pelo observador, e novas situações acontecem, e assim novas ações serão tomadas, e assim a história vai desenvolvendo. Como no mundo real, esse mundo possui regras, tanto físicas quanto metafísicas. Os personagens não vão fazer tudo o que querem, são pessoas reais em um mundo que é real para eles. Eles têm suas limitações, seus talentos e suas fraquezas. As regras são ditadas pelo sistema, e essas individualidades de cada personagem são refletidas na ficha do personagem, um documento que traz as capacidades de um personagem de forma numérica, que interfere na gameplay. E falando em gameplay, vamos então comentar sobre as mecânicas principais desse sistema. De modo geral, o jogo se faz por cenas, e há diversos tipos de cena. Tem de combate, investigação, interação, exploração, mas independente da cena, para a maioria das ações tomadas, usa-se geralmente uma rolagem de um D20, que é um dado de 20 lados, que vai determinar se uma ação vai ter um sucesso ou um fracasso. Por exemplo, um personagem está preso dentro de um quarto sem janelas com uma única porta de madeira trancada, e ele quer tentar quebrar ela com uma ombrada. Então, é uma ação, ele vai rolar um dado de 20 lados. E vai haver uma dificuldade determinada pelo mestre, que geralmente os jogadores não vão saber qual é. E caso o jogador que tente realizar a ação atinja essa dificuldade, tire o número que o mestre considere que seja a dificuldade desse teste, ele vai ter sucesso. Se ele não atingir, um fracasso. Com base nisso, vai ramificar a história. Ele pode conseguir e seguir o plano normalmente, ou pode não conseguir e ter que pensar em uma outra solução. Assim sendo, o jogo é uma história interativa, e assim se desenvolve uma dinâmica de jogo que é baseada em adaptabilidade. É impossível prever tudo o que vai acontecer em uma sessão, então a dinâmica é muito versátil. É baseada nos personagens se adaptarem ao contexto e decidirem o que fazer e como fazer com base no que está disponível. Essa adaptação e esses recursos que podem estar disponíveis são fortemente influenciados pela criação do personagem, no manejo de recursos dele, nas decisões tomadas e no manejo das consequências, o que pode gerar as mais diversas reações. E assim a gente chega na estética. A estética ela é fortemente baseada nas reações evocadas pelas situações e pelas consequências, que podem ser as mais diversas. Pode
ter cenas muito felizes, muito alegres, muito gratificantes, assim como pode ter cenas muito frustrantes, muito tristes ou que dão até medo. Depende muito como a história vai sendo conduzida e como as ações vão gerando consequências. Bom, antes de a gente prosseguir e falar mais aprofundadamente das mecânicas propriamente ditas do Oblivion RPG e como é possível de utilizá-las em um processo de jogo para um processo de aprendizagem ou até um processo psicoterapêutico, eu vou comentar um pouco sobre qual será a minha fundamentação teórica para ter escolhido RPG e o que me leva a acreditar que Oblivion RPG seja uma excelente opção. Existem vários exemplos na literatura, sejam por artigos como do Martins, Limberger, Gravoski, Koser, que eu não vou me aprofundar exatamente no que cada um deles diz, porque todos eles têm uma ideia muito similar de avaliar potenciais aplicações muito positivas e resultados muito proeminentes de que RPG se demonstra uma potencialidade muito grande em diversos processos. Por exemplo, em uma aplicação de desenvolvimento de habilidades sociais. Afinal de contas, um RPG você está fazendo como se fosse uma simulação de uma interação. Então é possível você fazer um treino de habilidades sociais para alguém que possua dificuldades nessas interações. Existem processos que utilizam RPG para fins educacionais. Por exemplo, existe um artigo de um professor que utilizou RPG para o ensino de física, que era um RPG situado no espaço, onde os alunos precisavam entender processos básicos de física e mecânica clássica para conseguir consertar a nave espacial e voltar para casa. Então, existem muitos resultados, muitos estudos que demonstram RPG como uma potencialidade de treino de diversas habilidades. Isso é RPG de forma geral. Agora, por que eu escolhi o Oblivion especificamente? Bom, esse é um sistema que ele foca muito na versatilidade. Logo logo eu vou detalhar mais nas mecânicas mais detalhadas do Oblivion, como isso funciona. Mas a progressão do Oblivion ela é muito versátil. Ela envolve muito manejo de pontos e existe uma mecânica dentro do Oblivion que é de aprendizado, que é de como você vai aprender novas habilidades, magias, melhorar na sua profissão. E isso é muito interessante para um processo possível de psicoeducação ou até mesmo de manejo matemático de pontos. Bom, sem mais delongas, então vamos ao porquê e como utilizar o tutorial propriamente dito. A primeira coisa que você vai querer fazer é manejar esse manual aqui. Ele tem muita coisa, ele é bem grande, mas existem algumas mecânicas que são as mais importantes que você precisa entender para você poder começar. A primeira delas seria o guia de criação de personagens, que basicamente consiste em 7 etapas para você poder gerar as fichas de personagem e poder começar a ter os números. Depois disso, são os guias de progressão. Especialmente 2 deles é bom você ter bastante atenção, que são, o primeiro deles é esse aqui, as árvores de habilidades. Existem 3 árvores de habilidade dentro de Oblivion RPG. Para que servem isso? Conforme a história vai progredindo, conforme cenas vão passando, sessões vão passando, você vai ganhando pontos. Existem 2 tipos de pontos importantes dentro de Oblivion RPG. O primeiro seriam os pontos de árvore de habilidade. Os outros são os pontos de maestria. Os pontos de árvore de habilidade servem para serem investidos nessas árvores. Existem 3. Essa, que é a de corpo, que serve basicamente para que o personagem ele amplie suas capacidades físicas, amplie sua resistência, esteja mais forte. A árvore de mente, que serve para o personagem desenvolver suas capacidades intelectuais e de lógica para poder aprender as coisas mais rápido também. E a árvore de alma, que está ligado a atributos mais espirituais ou de carisma do personagem. Todas essas árvores elas servem para a seguinte função: servem para deixar o seu personagem mais forte, servem para deixar ele mais ágil, serve para deixar o personagem mais habilidoso de forma geral. E essa é a forma de progressão, é como o personagem fica mais forte. Mas não é a única forma. A segunda forma são os pontos de maestria. Assim como você ganha pontos de árvore de habilidade, você ganha também pontos de maestria, que são basicamente a mecânica de aprendizagem dentro do próprio jogo. Ou seja, se você quer aprender uma nova língua, se você quer aprender uma nova magia, uma arte marcial, se você quer aprender mais sobre uma história, alguma coisa específica, você tem uma mecânica só para isso,
que você pode estudar por meio de um professor, por meio de um livro, por tentativa e erro. Tem várias formas e isso impacta no quanto de pontos e quanto tempo você precisa gastar para aprender uma coisa nova. Ou seja, você ganha pontos pelo próprio segmento das sessões, mas como eles vão ser gastos depende de como você quer aprender essa nova coisa. Se você vai, por exemplo, buscar um mestre para te ensinar a lutar melhor com espadas, ou se você vai procurar um livro, ou se você vai simplesmente tentar por tentativa e erro treinar sozinho, isso vai impactar diretamente em como seus pontos vão ser gastos e quanto tempo isso vai ser gasto. E cabe você fazer esse manejo. E existem diversos tipos de maestrias, que você pode aprender muitas coisas. Você pode aprender, por exemplo, equipamentos, estilos de luta, magias e até profissões, que vão fornecer habilidades únicas para o estilo de jogo. O Oblivion, de forma geral, é um sistema muito versátil. E aí que chega o ponto de que eu acredito que é um excelente material para ser utilizado. Por quê? De modo geral, RPG já é uma coisa muito interessante para se aplicar em fins psicoeducacionais. Ele é uma ferramenta pela própria natureza do jogo, que favorece fortemente o dinamismo. Ou seja, é uma coisa que coloca uma imersão, onde a pessoa vai estar numa situação onde você vai se sentir como se estivesse dentro, e você pode fazer vários testes, e ao mesmo tempo que você pode treinar e pensar de forma prática nas situações. E qual que é o plus do Oblivion? Ele tem uma coisa muito forte de versatilidade, ou seja, dá muita independência e favorece e incentiva a lógica de você distribuir os seus pontos, de você construir o seu próprio personagem. Ou seja, vai favorecer muito esse manejo de pontos, além, é claro, dos ganhos que praticamente qualquer RPG, se bem direcionado, teria, que seria do manejo emocional, de atenção, de criatividade. Ou seja, utilizar RPG já é muito interessante, os estudos já mostram isso. Mas utilizar o Oblivion RPG, com base no que o próprio sistema se propõe, seria muito rico para essa questão de manejo e de lógica matemática. Essa versatilidade toda daria essa independência e esse processo de aprendizagem unicamente para a pessoa. Até porque o próprio sistema tem esse sistema de aprendizagem, então é uma coisa muito interessante para ser manejada. É claro, existiria o requisito de que quem fosse promover essa experiência de aprendizagem baseada em Oblivion RPG precisa conhecer das regras, precisa ter uma boa ciência de como conduzi-las, de como explicá-las, de como montar as cenas para que esse efeito seja realmente atingido. E existem algumas possibilidades de indicações de como observar esses ganhos. Por exemplo, se você está querendo observar um indicador, você quer treinar uma competência de atenção, você pode possuir um indicador de que a pessoa mantém um foco prolongado na história e que ela tem uma evidência de que ela esboça conhecer todos os personagens, está ciente dos diálogos, das situações em andamento. O simples fato da pessoa não ficar perguntando constantemente, nossa, o que está acontecendo? Ou quem que é esse personagem? Ou o que está acontecendo? E simplesmente seguir a história normalmente é um indicador que ela está prestando atenção. O manejo emocional, por exemplo, você pode ter um indicador de que a pessoa administra os momentos de frustração, empolgação, tristeza. Vão ter várias ações em que vão simplesmente falhar, que a pessoa não vai conseguir fazer o objetivo inicialmente esperado. Mas se ela consegue manter a diversão e dar sequência num bom ritmo de jogo mesmo após falhar nos testes, significa que ela está tendo um bom manejo emocional. Então, muito bem, essa seria um potencial que é muito versátil de quem for promover essa aprendizagem. Ela pode ser muito aplicado. Como é um sistema muito versátil, é muito versátil a quem quiser aplicá-lo de forma prática para decidir quais são as finalidades que poderiam ser atingidas com uma sessão de jogo. Então, vamos fazer uma sumarização de tudo que eu disse e fazer uma análise crítica desse jogo. Bom, então esse RPG, o sistema Oblivion, ele tem uma quantidade de jogadores sugerida aproximadamente de 5 a 7. Uma idade recomendada depende muito de quais são os conteúdos que vão a ser trabalhados nessa sessão, mas a idade recomendada é pelo menos 12, para que a pessoa já tenha o mínimo de lógica matemática e pensamento formal desenvolvido. A duração de sessão média em torno de 5 ou 6 horas. O cenário
são construções de cenas e desenvolvimento de história, que é sugerido nesse livro um universo chamado Talescria, onde são diversos personagens tentando lutar contra o esquecimento. Ou seja, eles querem contar uma boa história, querem fazer alguma coisa memorável, que eles não sejam simplesmente esquecidos, porque esse é um mundo que tenta fazer com que as coisas sejam esquecidas a todo custo. Então, esse é o grande objetivo da história, você contar uma história que seja realmente memorável. E isso não tem um caminho certo. A pessoa pode seguir a clássica jornada do herói ou pode fazer algo completamente diferente. Dentro do Oblivion você pode montar quase qualquer tipo de personagem. Você pode montar, por exemplo, um assassino de aluguel que está em um arco de redenção por um pecado do passado. Você pode montar um mercador aventureiro que está indo rumo aos horizontes para descobrir novas mercadorias e expandir seu mercado. É possível de criar um programador, por exemplo, um streamer. E então, as regras e mecânicas são baseadas em você criar o seu personagem, desenvolver um cenário, os mestres desenvolvem um cenário, o observador desenvolve um cenário, os obsoletos, que são os jogadores, desenvolvem os personagens, criam personagens seguindo os passos, e vai tendo uma distribuição de pontos conforme as cenas vão passando, e esses pontos vão se distribuindo, os personagens vão ficando mais fortes, e a história vai desenvolvendo com base na criatividade. A experiência de jogo, ela pode ser muito diferente. Ela promove todos os tipos de interações entre os jogadores, desde coisas competitivas até cooperativas, ou mesmo desentendimentos ou até uniões. É muito diversificado o que pode acontecer porque o cenário depende da criatividade, depende do que acontecer na cena. Então pode ter todo tipo de coisa. Quem estiver promovendo esse sistema pode definir quais são as prioridades e questões narrativas que vão ser mais importantes para aquela história, para aquela sessão. Em quesito de jogabilidade, todas as sessões vão ser diferentes, todas as sessões vão ter conteúdos diferentes, vão ter resultados diferentes, a história vai ser diferente, os personagens podem ser diferentes, tudo vai mudar, então nunca vai se tornar chato, nunca vai se tornar repetitivo. Mas em quesito de apreciação crítica, eu preciso ressaltar alguns pontos fortes e fracos desse jogo. Os pontos fortes eu comentei até agora, é um sistema maravilhoso, muito versátil, muito fácil de você aplicar e fácil de você entender. Contudo, ele, como não é um sistema ainda publicado, ainda em fase de polimento, ele está tendo muitas mudanças e ele ainda é muito conteúdo para ser absorvido. O livro de regras tem 600 páginas, o que pode ser um desafio para novos jogadores, para novos mestres que queiram utilizá-lo, porque é bastante conteúdo. Por mais que as mecânicas principais sejam bem objetivas e fáceis de entender, é bastante conteúdo se você quiser entender o Oblivion de modo geral. Então ainda exige muito polimento, exigem adaptações futuras de que se torne mais fácil e objetivo de que seja compreendido, algo que já está sendo feito, mas como ainda não foi publicado, não finalizado, ainda não está completo. Então, em resumo final da minha análise e desse tutorial, que espero que tenha feito sentido, eu recomendo para que esse jogo seja aplicado especialmente para pessoas que gostem e tenham afinidade ou até mesmo problema com questões criativas. É um jogo que pode ou facilitar muito a desenvolver a criatividade ou utilizar a criatividade para desenvolver outras habilidades. Em um quesito de uma nota final, para a utilização dessa ferramenta eu daria uma nota 10, apesar de que pode ser um 9,5 pela questão de que ainda não está finalizado e exige muito polimento ainda. É uma ferramenta maravilhosa com muito potencial e praticamente qualquer tipo de habilidade pode ser treinada utilizando um RPG. Contudo, ainda exige muito polimento, especificamente no caso do Oblivion. Então, é basicamente isso que eu tinha para comentar hoje. Espero que tenha feito muito sentido, espero que seja lógico e obrigado pela atenção. Até!